Para ti, morada santa, para ti, terra do Salvador, peregrinos, caminhantes, vamos para ti. Para ti, morada santa, para ti, terra do Salvador, peregrinos, caminhantes, vamos para ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. É sempre muito bom reunirmos-nos em Assembleia Cristã, seja de manhã, a meio do dia, à tarde ou à noite. Mas hoje o Evangelho vai nos falar da hora do entardecer, aquele recolhimento que Jesus procura precisamente na hora em que estamos, na hora do entardecer. Estar com o Pai é o grande segredo da vida de Jesus. É com o Pai que Jesus se determina, é com o Pai que Ele desabafa, é com o Pai que Ele olha para o momento seguinte, para o dia seguinte. Não se deixa arrastar por aquilo que lhe dizem, ainda que sejam aclamações. Não deixa que sejam os outros a determinar a sua própria vida. É com o Pai que Ele faz a hierarquia dos seus valores e determina as suas prioridades. Tudo isto ajudar-nos de certo a perceber o porquê deste primeiro momento que sempre se abre em hora de celebração da Eucaristia. Parar para olhar para a vida, neste saber estar com Deus, com o Pai, e saber pedir perdão das faltas, dos pecados, das faltas de prioridade, das faltas que dominam tantos e tantos recantos da vida, e reconciliados com Deus, conosco, com os outros, então podermos comungar o pão da vida e a palavra que salva. Convido-vos ao silêncio e à oração, na presença do olhar sempre amigo de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens que o amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Oremos. Guardai, Senhor, com bondade a vossa família e, porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Job. Job tomou a palavra dizendo: Não vive o homem sobre a terra como um soldado? Não são os seus dias como os do mercenário? Como o escravo que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo salário, assim eu recebi em herança meses de desilusão e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: quem é que me levanto? Se me levanto, quando chegará a noite? E agito-me, angustiado até ao crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tiara e desvanecem-se sem esperança. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvarai para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Louvarai para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Louvai o Senhor, porque é bom cantar. É agradável e justo celebrar o seu louvor. O Senhor edificou Jerusalém, congregou os dispersos de Israel. Louvarai para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Sarou os corações dilacerados e ligou as suas feridas, fixou o número das estrelas e deu a cada uma o seu nome. Louvarai para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Grande e poderoso é o nosso Deus, é sem limite a sua sabedoria. O Senhor conforta os humildes e abate até os ímpios até ao chão. Louva
teria direito à recompensa, mas, como não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo para ganhar o maior número possível. Com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo o custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão, levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a rezar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Ele respondeu-lhes: "Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim." Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, muito bela, profunda, importante é para nós a palavra que o domingo nos oferece. Começamos logo por escutar
o que nos foi dito no livro de Jó. A experiência da dor e do sofrimento são comuns a todo o ser humano. É algo a que verdadeiramente ninguém escapa, inclusive quem tem fé e quem procura e quer viver da fé. É bom que hoje tenhamos esta certeza. A experiência da dor e do sofrimento entra na casa de qualquer um, toca o coração e a vida de qualquer um. Jó apresenta-se logo naquela primeira leitura como o retrato de tudo isto. Nós ouvimos-lo numa reflexão muito triste e cheia de amargura perante a verdade e a realidade da própria condição humana. Jó lá foi dizendo: é um constante sofrimento que a minha vida encontra e com o qual se depara, uma escravidão mesmo, palavra que o autor sagrado ali colocou, um trabalho forçado, diante do qual parece-me tantas vezes não ter sentido nem conseguir tirar verdadeiramente proveito dele. Esta condição humana, afinal tão breve, como um sopro, diz o povo, como um ai. Esta condição humana, tão cheia de tristezas. Nós todos sabemos que é assim. E os tempos que correm, estes que nós estamos a viver, não os que estudamos na história em relação ao passado, ou aqueles que alguns dizem que virão, inventando o futuro, estes tempos que correm, levam-nos facilmente a esta reflexão. Mas é precisamente aqui que o Evangelho se abre. Hoje, neste contexto sempre festivo do domingo, e nos fala da proximidade de Jesus em relação a cada um de nós. É diante deste cenário da condição humana, com tudo aquilo que acabamos de receber do livro de Jó, que o Evangelho nos fala da proximidade de Jesus. Ele, este Jesus próximo, pode pôr fim a toda e qualquer angústia, pode pôr fim à tristeza e à solidão. A proximidade de Jesus traz sempre consigo a luz, a força, a alegria da ressurreição. Jesus deixa a sinagoga. Assim começou o Evangelho de hoje. Foi lá para rezar, para ensinar a rezar. Rezou com os que lá estavam. E ao sair, Jesus dirige-se à casa de uma família. Vai à casa do Pedro e do André. Leva consigo o Tiago e o João. Os 4 serão testemunhas permanentes, constantes, das maravilhas que Jesus realiza com todos, mesmo com todos, depois da cura da sogra de Pedro. O olhar de cada um destes homens vai ver multidões que se aproximam, como aquela que se reuniu ao entardecer daquele dia diante da porta da casa onde Jesus morava. Ficaram do lado de fora. O dia declinava, a luz era cada vez menos intensa, mas o olhar de Jesus Cristo, o tocar de cada cegueira, de cada paralisia, de cada dor,
de cada dificuldade em acreditar, de cada possessão por aquilo que não liberta e não salva. Este tocar de Jesus cura, reabilita, faz olhar de outra maneira para a frente, traz força para que cada aflição, cada dúvida, cada medo seja superado, seja superada. O Evangelho lá nos foi dizendo que a cura daquela mulher foi imediata. Como imediata é sempre a manifestação de Deus na vida de quem se deixa tocar por Ele. Por isso, o Evangelho lá refere: ao ver-se curada, ela levantou-se e pôs-se a servir. Foi servi-los. É sempre assim, imediata a manifestação de ação da graça de Deus naqueles que se deixam curar, que se deixam tocar pelo amor do próprio Deus. Quando Deus age na nossa vida, por o deixarmos agir, sempre provoca em cada um de nós uma saída de nós mesmos para servir, para amar, no fundo, para querer fazer bem aos outros. Quando Deus tem a oportunidade que nós lhe damos, porque nunca se impõe, quando Deus pode agir em cada um de nós, embora o Todo-Poderoso, respeitando sempre a liberdade e o querer que anda por dentro de cada um, como tudo se transforma na vida, como tudo fica diferente. Afinal, é bom que hoje, diante desta página do Evangelho, nós percebamos que o serviço que prestamos aos outros é sempre fruto desta passagem de Deus pela nossa vida. O que fazemos de bem aos outros é testemunho gritante da passagem de Deus por cada um de nós. Jesus sempre passa por nós, do amanhecer ao entardecer, no percurso de toda e qualquer noite, por qualquer razão que seja mais longa do que aquilo que julgávamos, Jesus sempre passa por nós. Toca-nos com a sua mão, levanta-nos. Ele quer sempre curar-nos, libertar-nos, erguer-nos. Assim nós lhe o permitamos, o deixemos, estando sempre vigilantes, atentos, procurando acima de tudo de estar preparados para o momento em que o Senhor vem, toca, fala ao coração e nos deixa num caminhar diferente. Ao entardecer daquele dia, sublinho mais uma vez, porque o Evangelho assim o diz, Jesus curou muitos doentes, libertou do mal muitos tristes, abatidos, deprimidos. São esses que o Evangelho refere, que vinham dominados por espíritos do mal. São os que se deixam abater, os que deixam que a tristeza os domine, os que acabam deprimidos. E o Evangelho, mais uma vez, tem expressões muito bonitas. Não deixava que esse autor do abatimento, das depressões, da tristeza, falasse sobre ele, pois daria informações falsas, já que era e é um adversário constante do bem. Jesus não deixa que os espíritos impuros falem, precisamente porque faltariam à verdade sobre o próprio Jesus.
A verdade exige o passar pela cruz, pela entrega da vida, em ordem à ressurreição, e só a partir daí a verdade é proclamada. Depois, lá veio aquilo que vos referi, logo no abrir da celebração de hoje. Jesus retira-se para um sítio ermo. Quando vemos Jesus a subir ao monte para rezar, não é propriamente para ficar mais perto de Deus. Tão perto de Deus se está no cimo da montanha como no mais profundo do vale. Não é por isso. É para ficar, sim, mais longe das gritarias, dos insultos, das correrias, daquelas urgências que nunca o são, mas que nós fazemos muito nossas e que acabam por conseguir afastar-nos de Deus, de nós próprios e até dos outros. É para estar longe de tudo isso que Jesus procura aquele lugar ermo. Aí sim, pode estar a sós com o Pai, longe do barulho. Então, é este o segredo de Jesus: estar com o Pai, na comunhão com o Pai. Nós sabemos que é aí, porque conhecemos essa comunhão com o Pai. É aí que podemos ir buscar forças para servir e acolher os outros, mesmo naqueles momentos onde se torna mais duro e difícil servir e acolher. Mas é neste estar com o Pai, nesta oportunidade de estar com Ele, que continuam a vir os ecos dos barulhos deste mundo. Alguns foram à procura dele e, quando o encontraram, interromperam, dizendo: levanta-te, vem, está muita gente à tua espera, à tua procura, és famoso, és grande, és importante. Jesus não deixa que sejam as pessoas a determinar o seu caminho. Não são essas as prioridades. A grandeza, a fama, o aplauso. Não. Jesus define as suas prioridades diante do Pai. Como tudo seria diferente se fôssemos capazes disto todos os dias. Definir as prioridades do dia seguinte no momento da oração da noite. Quando nos recolhemos em balanço de um dia e oferecemos a Deus o que vem a seguir, que não sabemos o que é, mas que deveria ter a marca deste oferecimento total e pleno por parte de cada um de nós, diante do olhar sempre amigo de Deus. As prioridades são definidas na comunhão com o Pai. Jesus não vai à procura de fama, de elogios, de honrarias, de aplausos. Não. O que quer é continuar a servir, a tocar as chagas, expostas ou não, que andam com cada um, para curar, salvar e libertar. Aqui sim, percebemos o dizer de Paulo, naquela segunda leitura tirada da primeira carta aos Coríntios. Encontramos um Paulo diferente do Saulo de Tarso. Tocado por Jesus, deixou-se cair de pedestais de honrarias, de boas famas e de poderios deste mundo. Deixou-se cair de tudo isso por causa de Jesus Cristo. Deixou-se cegar pela luz do amor de Deus e passou a ver tudo de outra maneira, com outra nitidez, em cada caminho delineado por este mundo. É um homem determinado. Encontrámo-lo assim na leitura segunda de hoje. É um homem decidido, comprometido. É um homem arrojado, sem medo, por causa de Jesus Cristo e com uma única preocupação: anunciar o Evangelho de Jesus, a boa nova
de Jesus. E isso tornou-se a prioridade da vida do Paulo. Como nos faz bem no entardecer de mais um sábado que abre para nós a maravilha do domingo e nos leva a perceber que estamos novamente numa primeira hora, numa primeira oportunidade de mais uma semana que aí vem. Como nos faz bem recolhermos-nos nesta atitude do silêncio orante, onde podemos dialogar a vida com o Senhor, agradecidos, sempre desejosos de o louvar e pedindo-lhe que toque o nosso olhar, o nosso sentir, o nosso agir, para que, como Paulo, a nossa prioridade seja sempre o anúncio do Evangelho, neste testemunho que nos pertence dar por causa de Jesus Cristo, no desejo do bem, da paz, do amor e da reconciliação plena com a dimensão ampla da vida. Fiquemos em oração. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra? Sim, acredito. Acreditais em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, vive no coração de todos nós? Sim, acredito. Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, acredito. Esta é a nossa fé, fé da Igreja que nos gloriamos de professar, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Apresentemos com humildade, com confiança diante de Deus que é Pai, a nossa oração, a oração de toda a Igreja. Pelo nosso Bispo Virgílio, seu presbitério e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas e por todos os que exercem algum ministério eclesial, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos missionários enviados a outros povos, pelas ordens e congregações religiosas e pelos movimentos cristãos de apostolado, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos e nações do mundo inteiro, pela cidade em que vivemos e por todos os seus habitantes sem trabalho, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias de toda a terra, pelos jovens, pelas suas esperanças e projetos e por todas as crianças amadas ou maltratadas, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que sofrem alguma doença incurável e por todos os rejeitados deste mundo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que morreram na esperança da ressurreição, foram nossos familiares e amigos. Hoje, particularmente, Rutelinda Baltazar Traveira, Francisco Grilo Mano, Antónia Carramona Grilo, José da Silva Lucas e seus familiares, Manuel Albino, Maria Emília Ferreira, Beatriz Ganhitas, Maria Adelaide Figueiredo Azanha Rico, pais e sogros, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Senhora da Esperança, Estrela do Mar, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A teus pés, quando a tarde declinar, fatigados do nosso amor, te oferecemos com todos os homens o trabalho, o descanso, o amor. Com a noite nos cercam as sombras e regressa a vizinha seu lar. Nós buscamos, Senhor, teu refúgio, teu amor, nosso amparo será. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor das mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para a nossa Mãe e celebração da Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com todos os coros do céu, proclamamos a vossa glória, cantando com muita alegria a uma só voz. Pai Santo,
que desde a origem do mundo tudo fazeis, para nos ajudardes a sermos santos como vós sois santos. Olhai para todos nós aqui reunidos à volta do altar, na alegria do domingo. Enviai o vosso Santo Espírito, para que este pão e este vinho que trouxemos connosco se convertam agora para nós, no corpo e no sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor, que foi o vosso Filho, o único justo, entregar-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. No anoitecer daquele dia, durante a ceia pascal, a última que com eles celebrou, Jesus tomou o pão em suas mãos, dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue derramado na cruz, Jesus tomou um cálice com vinho, de novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Anunciamos a salvação, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, enquanto esperamos o dia feliz da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e santo, este sacrifício que reconcilia convosco toda a humanidade. Olhai com bondade, Senhor, para esta família que chamais hoje aqui à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros, de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio. Ajudai-nos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos, na morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Senhora da Esperança, estrela do mar, os apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, os nossos irmãos defuntos, quantos integraram as nossas famílias, fizeram parte dos nossos grupos de amigos, se assumiram na fé nestas comunidades cristãs de Buarcos, de São Julião e de Tavarede. Lembrando hoje particularmente de Rutelinda Baltazar Traveira, Francisco Grilo Mano, Antónia Carramona Grilo, José da Silva Lucas e seus familiares, Manuel Albino, Maria Emília Ferreira, Beatriz Ganhitas, Maria Adelaide Figueiredo Azanha Rico, pais e sogros. Quantos recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte,
possamos cantar sem fim o hino de ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos. E dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Senhor Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos frutos abundantes para a salvação do mundo. É o que vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo domingo, desde já uma boa noite e para todos uma boa semana assumida neste contemplar do amor de Deus para com todos e cada um de nós. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.